Olá, eu sou o Chris Burns, bem-vindo ao The Network, onde vamos ao cerne das questões com a ajuda de um painel de peritos. Mas, atenção, os convidados têm apenas 25 segundos para responder. Let's take a look at that issue right now. A segunda volta das presidenciais francesas foi renhida. Os candidatos acenavam mais subtilmente ou de forma mais óbvia à extrema-direita, que ficou em terceiro lugar na primeira ronda. Nicolas Sarkozy fez das fronteiras, da imigração e do crime questões prioritárias. François Hollande deixou claro que as portas não estão escancaradas. Ambos apelaram a mais políticas de nível europeu para permitir o crescimento, quer ao nível do investimento, quer de um Banco Central Europeu mais estimulador, para combater a taxa de desemprego que está perto dos 10%, quase 3 milhões de pessoas. Onde divergiram foi nas alterações a fazer em matéria de impostos e políticas de despesa. Sarkozy defende o rigor fiscal, Hollande fala na urgência de dar folga às amarras fiscais para permitir o crescimento. A batalha centra-se agora nas legislativas de junho. As políticas do novo presidente só terão sucesso com a cooperação da Assembleia Nacional. Ligados a esta edição do The Network, a partir do Parlamento Europeu, temos Corien Wortmann-Kool, representante holandesa do Parlamento Europeu e vice-presidente do grupo do Partido Popular Europeu, que inclui o UMP de Sarkozy. Hannes Swoboda, membro austríaco e presidente do grupo da Aliança Progressista neste Parlamento, que inclui os socialistas de Hollande. E Graham Watson, de Bristol, membro do Parlamento Europeu e presidente do Grupo Europeu dos Democratas, Liberais e Reformistas. Uma pergunta para todos, mas começamos com Hannes. Hannes, depois da vitória de Hollande, acredita que o acordo fiscal da União Europeia será renegociado, como ele pediu? É preciso pedir muito para conseguir alguma coisa, e penso que alguma coisa é a interpretação do chamado déficit estrutural no sentido do investimento. Investir no crescimento não faz parte do déficit. Pode investir e deve investir sem aumentar o déficit. Esta é a mensagem principal e isso ele vai conseguir. Corien, este tratado fiscal está em perigo? Bem, a questão apresentada por Hannes é perigosa. Hollande levantou esta questão porque não podemos gastar dinheiro que não temos. Por isso, precisamos definitivamente de uma estratégia de crescimento, mas essa é a estratégia de crescimento do presidente Draghi e do grupo FTP. E isso significa reformas, mas também cortes na despesa pública, que é o que nós precisamos. Graham, o que é que pensa? Tem-se falado muito, e não apenas Hollande, sobre renegociar ou alterar este tratado fiscal. A questão é preocupante. Não há qualquer hipótese de mudar este tratado. Os alemães precisaram dele para se prepararem para ajudar outros países. Nós fizemos-lo, não vamos voltar atrás. O que se pode fazer é o que Mario Draghi, do Banco Central Europeu, sugere. Podemos acrescentar políticas amigáveis de crescimento e pode ser que também precisemos de adiantar os gastos previstos para o futuro. Gastar em infraestruturas vai ajudar o nosso crescimento. Hollande vai estar sob a pressão para tomar medidas rápidas antes das eleições do próximo mês. O que é que esperam que ele faça, tendo em consideração que a extrema-direita foi tão importante na primeira volta? O que fica claro é que ele tem não só que convencer a Comissão Europeia com políticas credíveis, como também os mercados financeiros, porque eles vão responder se ele não avançar com políticas convincentes no que diz respeito aos cortes orçamentais e se não implementar reformas para se alcançar o crescimento económico. Mas, Hannes, quanto à ação rápida, vai fazer-se alguma coisa que vá ao encontro de algumas das preocupações das pessoas que votaram na extrema-direita? Precisamos de investimento e aqui, nos colégios da ala direita, só ouvimos falar nisso. Há dinheiro particularmente nos mercados financeiros. Sim, mas não apenas a nível económico. Falo da imigração, da segurança e de outras questões. A questão económica é muito importante para mostrar a justiça social que Hollande diz que precisamos. Isto quer dizer outra política de impostos, o que significa investir na educação, no tecido e em infraestruturas sociais. Isto é muito importante porque a ala direita, particularmente a extremista, está a ganhar com as falhas que existem hoje na justiça social europeia. Graham, o que é que acha? Pode haver outras políticas para lá das económicas com as quais Hollande possa rapidamente ganhar?
Não sou contra o investimento em educação, mas penso que propor-se criar 62 mil novos empregos para professores ou cortar a idade da reforma dos 62 para os 60 anos é francamente irresponsável. E penso que ele vai perceber que a sua margem de manobra vai ser determinada pelos mercados financeiros, pelo rating da dívida francesa, mais do que por aquilo que ele quer fazer. Corinne, o que é que pensa disto? Concorda com ele? Sim, concordo absolutamente com Graham. E corremos realmente o risco disto não afetar apenas França e a estabilidade, no que diz respeito aos mercados financeiros, mas toda a Europa. No outono passado, decidimos-nos por políticas convincentes para tranquilizar os mercados, mas agora temos que implementar reformas porque precisamos de criar emprego, não apenas para hoje, mas para as próximas décadas. Okay. Hannes, como responderia a isto? How do you answer that? Lamento que os meus colegas não aceitem a realidade e aceitem que o povo europeu já não o aceite. Não o aceitam em França nem na Grécia. Temos de mudar e o que é mais importante é que Hollande tem um conceito diferente sobre imigração ou integração. Ele quer uma verdadeira sociedade que recebe todos a bordo e que luta, em especial, contra o desemprego. Esta separação na Europa, visível diariamente, é muito perigosa, tal como entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Cada vez mais pessoas caminham para os extremos e os colegas com quem estou a discutir não veem o perigo para a Europa e para a unificação europeia. Corinne está a abanar a cabeça. Sim, porque discordo totalmente. Quando olhamos os resultados, vemos apenas uma vitória pequena de François Hollande. E Hollande e os partidos vencedores na Grécia juntos não têm uma alternativa credível. Vivemos além das nossas posses, gastamos muito dinheiro diariamente e temos que enfrentar a realidade. Estas medidas conduzem ao desastre, nem sequer nos trazem um orçamento equilibrado. São antissociais e economicamente defeituosas. Diga, Graham. Hans, a Corinne tem razão. Um dos motivos pelo qual estamos nesta confusão é porque os governos socialistas, como o de Gordon Brown no Reino Unido, o PASOK na Grécia, gastaram muito mais do que recebiam. Mas não foram apenas os governos socialistas que fizeram isto, mas também aconteceu em Espanha. É preciso lidar com isso, é preciso a responsabilidade. A culpa não é só dos partidos. Precisamos de responsabilidade na forma de gerir as finanças públicas. Vamos ouvir a Corinne. Corinne, pode falar de motivos de austeridade orçamental, mas há eleitores que estão zangados e eles votaram em França e na Grécia e noutros locais para pressionar os políticos a fazer qualquer coisa pelo crescimento. Sim, temos que ser mais claros e mais convincentes na nossa mensagem e precisamos de... Isso significa mais políticas monetárias para tentar que o BCE dê alguma folga? Então e os Eurobonds? Neste momento, os Eurobonds são perigosos porque só podem ter utilidade numa disciplina orçamental ainda mais apertada. Porque não se esqueça que lá fora estão os mercados financeiros. Por isso, vamos assumir as nossas responsabilidades e peço a Hans e aos socialistas para o fazerem. Juntos podemos ter um pacto de crescimento que tem que ser responsável. Voltamos a Hans. A chanceler Merkel apoiou Sarkozy, mas Hollande tem agendado a sua primeira visita de Estado à Alemanha. Até que ponto está em perigo o motor franco-alemão e as políticas da União Europeia por causa do que Hollande disse durante a campanha eleitoral? Não está em perigo se Merkel reconhecer que a sua política foi preterida em França e na Grécia. Não podemos ver o desastre, a decepção política dos cidadãos e dizer continuem, limitem-se a continuar, tornem tudo mais rígido. Isto não é possível. Isto não acaba assim. Temos uma disciplina fiscal. Wortmann Kool é uma das autoras. Temos outros pacotes de medidas no Parlamento, 2 atos legislativos que irão ao mesmo tempo ajudar ao crescimento e à disciplina fiscal. Corinne? É essa exatamente a mensagem. Precisamos de disciplina fiscal e crescimento em vez de mais despesa pública com dinheiro que não temos. Essa é a questão. Os eleitores têm razão para estar zangados não pelos governos terem conduzido políticas de austeridade,
mas por termos falhado na procura de políticas de crescimento, que tínhamos falhado em conseguir um mercado único europeu que trabalhe corretamente, que tínhamos falhado nos acordos de comércio com países terceiros que poderiam ajudar neste crescimento, que não tenhamos investido na banda larga super rápida na União Europeia ou em mais redes de transmissão de energia elétrica ou de transporte, o tipo de coisas que permitiriam o crescimento. Lamento termos que terminar aqui. Obrigado a todos. Gostava que tivéssemos mais meia hora, mas este é todo o tempo que temos hoje. Agradeço aos nossos convidados Corianne Wortmann-Kool, Hannes Svoboda e Sir Graham Watson. Eu sou Chris Burns. Agradeço por terem ligado a nós com The Network.